vocês esse vídeo intitulado Desde-Gamon. Um capítulo cheio de informações, galera, e muito sentimental com relação ao maior antagonista da obra, que foi o Riboku. E o capítulo começa com Riboku, Príncipe Kai e suas comitivas saindo e falando que certamente isso é um esquema tramado por Kakukai. Em parte a gente viu que foi, e falando que eles têm que levar essa decisão para a corte, pois que eles suspeitam que haja algo estranho aí, algo errado. E que eles também comentam antes que finalmente, quando o vislumbre de esperança tinha recaído sobre Zal, isso acontece. O país, quando sai da merda, vai pra uma merda pior ainda. E Riboku fala que não é hora deles falarem sobre isso. E é no exato momento, na segunda página, que eles são alvejados por um grupo de assassinos. Muito provavelmente esse grupo veio a pedido do Kakukai de exterminarem os traidores ou os opositores. Porque sempre tem essa parada na corte, esse conflito de, geralmente, quando um herdeiro assume, os outros não se mostrarem satisfeitos com isso. Então a gente tem esse conflito aí entre ambas as comitivas. E ainda por cima foi de dia, galera, essa tentativa. Na página 3 é bem perceptível que vários dos oficiais que estavam na comitiva foram atingidos, muitos mortos, e eles perguntam quem os mandou. A gente sabe muito bem, eles acabaram de comentar sobre quem armou tal tramóia do príncipe assumir o trono no lugar do príncipe K, tá? Os assassinos partem pra cima com tudo e Riboku fala que eles não têm opção, eles têm que sair daí à força até que Futei chegue com os outros homens. É um confronto muito massa e a gente consegue até ver um pouco da esgrima marcial do próprio Riboku, tá? Ele bloqueou flechas de uma maneira muito foda e partiu um dos assassinos ao meio. Ele também pede pra Kaine proteger o príncipe K. E a proteção. Na página 5 a gente tem a notícia chegando, a galera de Kim, e tanto o Shin quanto a Ten comentam o teor dessas informações, e o Moten comenta que ele ouviu tal informação quando ele estava indo para o QG do Ohun. Ele comenta que não foi o príncipe K que foi coroado, e sim o irmão mais novo dele, e que agora a situação em Zal, muito obviamente, galera, tá instável. A Ten explica que é como um conflito entre irmãos, como foi o do Seikyo com o Zei. E ela fala que na época muito sangue foi jorrado, e a gente viu isso. Foi o primeiro arco do mangá. Moten comenta que o príncipe mais novo assumiu o trono no último minuto. É geralmente, de acordo com a história, o que gera um maior atrito entre irmãos, porque não é uma decisão previamente aplicada. Não é aquela decisão em que o decreto do rei estabeleceu que o seu filho mais novo assumiria o trono. Foi uma decisão realmente do último minuto. O K praticamente já tinha assumido o trono, já estava tomando as rédeas e as decisões, e isso aconteceu. Então gera aquela dúvida de: será que foi falsificado? Será que estão inventando essa história? Será que subornaram o escriba? Ele fala que Riboku e o príncipe K podem muito bem ser mortos com isso, com a facção do... com o príncipe mais novo e sua facção tomando o poder em Zal. E ele fala até mais, Shin vai embora, e Shin fica refletindo sobre Riboku. Deve estar pensando, pô, o cara que eu queria matar pra vingar o General Wook vai morrer através de por tramas políticas, por questões internas no país. Na página 6, a situação que nós vemos em Cantan é totalmente de terror, galera. É como se a cidade tivesse sido massacrada, tivesse sido exterminada em parte dela. Vemos corpos por todos os locais, sejam em casas, castelos. Na página 7, nós temos relatórios de oficiais da corte do príncipe que comentam que eles exterminaram tal família da facção do príncipe K. E um detalhe, galera, é que alguns deles, muitos deles, eram da facção do príncipe K que ele recentemente tinha libertado das prisões subterrâneas. Temos a fala do narrador que comenta que todo esse esquema foi planejado por ninguém menos que Kakuka. E a gente vê a dedicação do Kakuka para com isso. Que mesmo eles tendo exterminado famílias que apoiam o príncipe K e Riboku, mas eles não conseguiram capturar o próprio príncipe K e o próprio Riboku. Ele comenta que ele não vai parar até isso, nem que ele tenha que usar o selo imperial com as tropas da capital para isso. Você vê o empenho dele. E o narrador também comenta que os métodos da facção do príncipe mais novo eram radicais. Galera, a gente vê que o mesmo empenho estava sendo dado com o próprio príncipe K. Por mais que eles focassem na questão militar do estado para parar Kim, ele disse: enquanto nós não pararmos Kakukai, que é a raiz de toda a corrupção desse país, nós não conseguiremos. Então é um caçando o outro. Página 7. Em uma carruagem e cercado por uma pequena comitiva, estão dentro o Riboku e o príncipe K e a Kaine. E
O Hibuku comenta que eles têm que se dirigir para Roxo, que é uma das fortalezas que tem um aliado do Hibuku, alguém familiarizado com o mesmo, e que lá o Príncipe K certamente ficará seguro, pois se ele for capturado e consequentemente morto, a única luz de esperança do país se extinguirá. O Hibuku ele deposita muita fé no Príncipe Kai. A gente vê as virtudes desse príncipe e não é à toa Hibuku reconhecê-lo. Eles são surpreendidos pelo um grupo de soldados Zao que são 5 vezes maiores do que o grupo deles. Hibuku toma as rédeas do cavalo e pede para que eles se separem e protejam a carruagem em que o príncipe Kai está. E ele comenta com Kaine que uma situação dessa não acontece com eles desde Gamon. E eles se chocam com o grupo inimigo de Zao. Soldados de Zao contra soldados de Zao. Isso lembra muito o Rempa. Antes dele deserdar de Zao, houve aquele confronto. Não foi nessa escala, comparado a essa escala, mas que é bem menor, envolvendo números. Mas me lembrou bastante isso. Na página 9, eles conseguem passar a carruagem do Príncipe Kai e o grupo conseguem passar pelos opositores. E um deles grita para eles matarem o traidor K. E um deles também comenta que eles também devem matar Hibuku e que se eles fizerem isso, eles obterão a riqueza que poderão fazer o que eles quiserem pro resto da vida deles. Em seguida nós temos Frakaine, como diria o nosso caro Matheus do Blue, entrando no modo Bushin, fazendo o discurso de protagonista de quem está protegendo o amado, e falando que eles apontarem uma arma para Hibuku-sama, ela fatia o arqueiro, ou melhor, o braço dele, e temos os chamas de lixo. Verdade, os caras são muito lixo. E temos o balão do narrador comentando: todo o grupo do Príncipe K, pequeno pelotão deles, conseguiu sair pelo portão norte, graças a Futei. E que o grupo que vinha sendo perseguido por eles se chocou com o grupo do Bananji e eles foram dispersados. Então cabia ao exército da capital lidar com Futei e Bananji. Ele pergunta se Hibuku não vai permanecer em Roshou. E Hibuku fala que não, que eles têm que voltar. Ele tem que voltar e preparar um plano junto com Bananji e Futei para contra-atacar os opositores dele. Galera, é deprimente essa situação. Você vê soldados, homens que deveriam estar apontando suas armas contra inimigos do Estado, apontando para si próprio. Zao é um estado que não apenas caiu por meios externos, mas Zao também é um dos poucos estados que caiu de dentro para fora. E isso é deprimente. E na próxima página a gente tem o Príncipe K vendo isso, começando a chorar, se jogando as lágrimas e falando que esse país está fodido, galera. Frases do ano. Príncipe K, esse país está fodido 2020. Porque essa é a situação, velho. Quando você tem um príncipe da hierarquia real, normalmente era quem estaria passando o pano, era quem estaria defendendo todo o esplendor em que o reino se encontra para eles, é quem chegou e jogou a realidade daquele país. E você vê que tanto Kaine se surpreende, mas como o próprio Hibuku se surpreende vindo da boca do próprio príncipe, e de um príncipe que via a esperança no país, falar que o país está fodido. Ele fala que a família real é incapaz e pede desculpa a Hibuku. Na próxima página a gente já tem um anoitecer e ela traz as novas de que Kaine traz as novas de que Bananji e Futei acamparam na floresta em eles devem permanecer lá. E Hibuku fala ela fala sobre a situação interna e ele fala que é bom ele descansar. Depois eles conversam disso. E ela fala que só vai descansar quando ele descansar também. A Kaine ela dá a vida e as tripas por Hibuku. E ele fala que como ela é teimosa, fala também que Kaine, há quanto tempo nos deparamos com a situação assim? Há quanto tempo nós saímos de Gamon? Aí nós temos cenas lastimáveis, galera. Ele falando que ele perguntou isso por um acaso. E ele também fala que agora, nesse atual momento, é impossível colocar o Príncipe K no trono. Ele fala que sinceramente ele tá cansado, sinceramente ele tá fadigado. Você vê que um cara desse, velho, eu já tinha vazado há muito tempo, velho. Se Hibuku tivesse metade do alto da autoestima, metade do valor que o próprio Renpa se põe nele mesmo, Hibuku já tinha vazado há muito tempo. Essa Zao atual merece generais como Gekishin, por dinheiro e só. Mas vejam que o maior escudo de Zao agora, a maior arma de Zao, fala que não aguenta mais. Não que não aguenta mais, mas que tá cansado, velho. Olha a pressão que o cara tá sofrendo. Próxima página, a Karen vê isso e ela cai em si e começa a chorar. E vê que ele realmente, o que ele vem sofrendo não é brincadeira. Galera, leiam o one shot desse cara. Leia o one shot do Hibuku e vocês vão ter toda uma visão do Hibuku, galera. Vocês vão ver que desde há muito tempo ele já não era valorizado.
E isso só piorou agora. E aí o bichinho fala, mano, tá dando uma pena dele, mas quando ele tá contra quem eu falo que é um galego filho da puta, porque é mesmo, é bicho chato da porra. Mas ele fala, você poderia ficar aqui mais um pouco, Kaine, e ela começa, ainda chorando, fala que sempre vai ficar ali ao lado dele. Foi muito emocionante, foi muito bom pra desenvolver mais ainda o personagem chamado Hibuku nesse capítulo. Esse capítulo serviu pra isso. Ela diz que aconteça o que acontecer, eu vou ficar ao seu lado. Mano, se ele morrer, ela vai junto. É Erasmo e Roberto. Capítulo muito bom, informativo, galera. A situação, eu acho que agora ela deva meio que se estabilizar um pouco com o príncipe K salvo. Hibuku agora vai preparar um contra-ataque. Quem de todo jeito vai começar a jogar, porque mesmo que Hibuku não esteja morto, Zal está abalada. Eles vão começar a jogar e vão se valer disso, desse pequeno grande conflito interno. E galera, mais uma vez, leiam o King do Shoshuen, o one shot do Hibuku. Pra mim ele é o personagem que tem a maior perda própria. Ele é o personagem que tem a perda mais pesada de toda a obra. Depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso, explicando o porquê. Porque, galera, ele é um personagem que ele vem sendo desenvolvido há muito tempo. Ele é um personagem que eu respeito, que eu admiro e que eu odeio quando tá contra os protagonistas. Eu odeio quando ele tá contra. Porque ele é muito chato, é muito persistente. Mas vejam que toda essa persistência é por uma nação que não valoriza ele. Imagine um cara desse lutando por Kim, galera. Você ia ver que era algo que valia a pena. Grandes homens existiram em outros estados, mas nenhum tão desvalorizado quanto o Hibuku. Capítulo muito bom, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem seu like, curtam, comentem e compartilhem.